Oi, a paz! Hoje eu vou falar sobre a igreja de Esmirna. Esmirna e Éfeso ficam perto, 50 quilômetros de distância uma da outra. A igreja de Esmirna é o mesmo caminho de Éfeso, é uma igreja importante. Aliás, todas são importantes, né? E aqui Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Jesus está se apresentando como Cordeiro de Deus que se tornou leão da tribo de Judá. Ele mostra que ele estava em Gênesis e também está em Apocalipse. Eu sou o Alfa e Ômega. Então Esmirna era uma cidade rica, mas os cristãos dali estavam vivendo dificuldade financeira. Eu vou explicar por quê. Vou dar um exemplo aqui, né? Um judeu que se converteu, um judeu messiânico, se ele tem uma padaria lá, ele vai sofrer perdas financeiras, porque os judeus daquele bairro faziam um boicote à sua padaria. Ninguém comprava na padaria desse judeu que se converteu, né? Qualquer coisa que ele faça, ele vai sofrer boicote. Mas os turistas não faziam isso, só os judeus que moravam lá, né? Outro que recebe punição são os iraquianos, né? Quando ele se converte, ele vai ter que escolher. 3 opções eles dão. Ou ele sai do país, deixa tudo, sai do país, vai seguir Cristo em outro lugar, ou ele nega Jesus, ou se ele ficar, ele morre, né? Ele tem essas 3 opções, né? E esse tipo de perseguição acontece hoje também. Por isso que é estranho, né? Como que Esmirna, sendo uma cidade rica, como vai falar de pobreza? Porque vai falar da perseguição aos cristãos. E lá ele fala, né? Mas você não é rica, né? A riqueza está falando em fé, em poder, em autoridade. E no versículo 10 lá fala de 2 momentos, né? De uma perseguição que era para a igreja daquele momento. Então estava falando da igreja do tempo de João, para um momento que aconteceria pouco mais tarde, né? Que foi a perseguição terrível que o imperador Trajano fez. Se reporta a esses 10 dias, né? Agora, em uma linguagem profética, o número 10 sempre vai falar de igreja. Lembra do recado para as 10 virgens? São recados para a igreja. Deus está falando aqui para a igreja que sofreu perseguição pelo imperador Trajano. Depois dá uma olhadinha lá no Google, o imperador Trajano que perseguiu os cristãos, né? E hoje a igreja sofre perseguição, né? Os direitos humanos descobriram que hoje, na China, voltou a ter o campo de consideração onde os cristãos são levados, né? E hoje também tem essa questão, né, de se expressar. Hoje não temos mais direito de se expressar por causa desse negócio de homofobia, né? Isso também é perseguição. Perdemos nossa liberdade de falar o que é certo, né? Sabe os pés da estátua de Daniel? É de barro e ferro, né? Quando falo de pé, falo de extremidade, né? O recado é para a última hora. O ferro que era o Império Romano, então nós, nos últimos dias, mostra que algo que era aparentemente fraco, né? Que é o barro, né? E o que era fraco também, o islamismo. E o islamismo hoje só cresce. O islamismo radical, xiitas, que levam pessoas para entrar no Hamas, Hezbollah, né? Para perseguir os cristãos. Boko Haram na Nigéria. 70% do Canadá são muçulmanos, né? E ao mesmo tempo que eles avançaram, eles têm um plano de ação, né? Parece que os cristãos recuaram, né? Eles têm um plano de ação de a Índia de ser hindu 100% até 2030, né? E nós, né? Cadê o avivamento, né? Será que precisa o cerco apertar, né? Para os cristãos acordarem, né? E a recompensa, né? Para a igreja de Esmirna, né? Se você for vencedor, você vai ser eterno. Ele está dizendo, ao vencedor não será ferido da segunda morte, né? Eclesiastes diz que nós pensamos pouco na nossa eternidade, né? O homem não entende o que ele tem é a eternidade, né? Trata a eternidade com banalidade, né? Então, assim, né? Estamos remando, né? Para a eternidade, né? Ou estamos preocupados com cargos dentro da igreja, com posições e tudo isso por não saber a essência, né? Precisamos sair do ego, viver mais a essência, olhar para dentro, né? Colocar luz nas sombras, né? É a recompensa, né? Que você faz, né? Eternidade. Né? E a parábola para a igreja de Esmirna é Mateus 13, do 24 a 43, a parábola do trigo e do joio. Esse é um tempo de separação, de seleção. Deus está buscando o seu remanescente. Ele não está falando de pessoas fora da igreja, não. Né? Como foi que o joio apareceu no meio do trigo, né? Porque houve sonolência, né? Pessoas preocupadas com status, cargos, posições, pro ego, né? Por não saber quem é, né? Houve a semeadura de Satanás para a igreja distraída, dormindo, né? De evento em evento, uma igreja superficial, dormindo. E quem separa o trigo do joio? Deus, né? E a qualidade da igreja de Esmirna? Pobre, mas rica espiritualmente. Jesus coloca ali, né, entre parênteses, você é pobre, mas você é rica. Você é rico em mim, riqueza espiritual, modo fraco, modo de uma dificuldade, perseguição.
conselho, seja fiel. A palavra fidelidade em hebraico, a tradução é constância, né? Característica, sabedoria, recompensa, né? Não sofrerá a segunda morte, vai para a eternidade com Cristo. E que o Espírito Santo de Deus continue iluminando nossos corações.